Olá, prezados estudantes, nós estamos aí chegando à nossa sexta microaula da Psicologia da Educação. E a abordagem de hoje é sobre a perspectiva da aprendizagem. E dentro da perspectiva da aprendizagem, vários teóricos contribuíram, mas nós vamos focar mais dentro do pensamento behaviorista, né? Dentro da linha comportamental. E aí nós vamos discutir com vocês, falar um pouquinho sobre a importância do condicionamento clássico, do condicionamento operante. Então vamos lá. A contribuição, né, para o pensamento do behaviorismo comportamental na educação, né, veio através desses três teóricos, principalmente. Quer dizer, tem um Thorndike, que também contribuiu, mas nós temos o Pavlov, o John Watson e o Skinner como os principais teóricos, né, da compreensão dessa linha de aprendizagem através da análise do comportamento. O Skinner ele chega a formular esse pensamento. Ensinar é simplesmente o arranjo de contingências de reforço sobre as quais os estudantes aprendem. Então, todo o nosso aprendizado, segundo Skinner, é resultado de reforço daquilo que eu me propus a desenvolver, me propus a conhecer, né? E eu fui nessa caminhada tendo reconhecimento, né, desse meu esforço para aprender. Então, do esforço vem o reforço. E aí a gente então chega a essa palavrinha que já é conhecida para a gente, mas é importante que a gente trabalhe um pouco com ela, que é a palavra behavior, né? Então, behavior é uma palavra inglesa, né? Ela foi muito trabalhada no início do século XX, né? Em 1913, John Watson trabalhou isso, até 1945, quando Skinner veio fazer a sua contribuição, né? E behavior, ou behaviorismos, né? Relaciona a comportamento. Então, o behaviorismo é um estudo do comportamento, a qual é tomado como um conjunto de reações dos organismos aos estímulos externos. Então, como é que eu identifico nesse comportamento, como é que ele está aprendendo de acordo com as reações ambientais, de acordo com o que eu escuto, de acordo com o que eu percebo, do que eu sinto, não é? Do que eu vejo, do meu paladar, não é? Então, esse corpo vivenciando a aprendência. Como nós falei para vocês no início, né, são dentro das teorias da aprendizagem, são várias contribuições, a teoria cognitivista, a sociocultural, a humanista, de inteligências múltiplas, mas a teoria behaviorista, ela então tem esses principais teóricos, né, que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre eles, né? Eu começo então sobre o Watson, né? Ele vai pensar o comportamento tendo o homem como produto do meio. Já o Pavlov e o Skinner, eles vão trabalhar com condicionamento clássico, que nós vamos falar um pouquinho o que é, né? E ele cita o exemplo de um cão, que é uma experiência realizada no seu laboratório de fisiologia. O Watson, ele vai trabalhar, né, já que o homem é o produto do meio, ele sempre vai pesquisar, né, esse comportamento humano mais diretamente, enquanto Pavlov e Skinner vão trabalhar com condicionamento usando animais. O Skinner, né, para ele o comportamento é estabelecido com base naquilo que o ambiente fornece, e também ele considera as condições ambientais, né?
Então, esse mesmo repertório por nós modificado, tendo em vista os reforçadores que almejamos. Olha, se eu vou estar num lugar que eu sei que é muito frio, eu busco me agasalhar para ter um pouco de conforto, não é? Então, eu já sei, né, que determinado lugar é muito quente, eu não vou levar determinadas roupas para que eu realmente, o meu corpo sinta uma vivência desagradável. Eu posso alterar, então, sim, eu posso alterar. Eu não posso só ter o impacto do ambiente, mas eu posso mudar o ambiente. Eu posso mudar a forma de aprender determinadas coisas, né? E aí é importante a gente trabalhar com esses conceitos, né? Conceito de condicionamento clássico e condicionamento operante, né? O condicionamento clássico, né, é um processo de aprendizagem que ocorre através das associações entre um estímulo ambiental, né, como eu citei para vocês, frio, calor, né, ou alimentação, ou um ambiente que esteja realmente propício para o meu estudo, que seja estimulado com música, com uma boa carteira, com uma presença de pessoas acolhedoras, né? Então, o condicionamento clássico é um processo de aprendizagem que ocorre através das associações entre um estímulo ambiental, aquilo que externamente me estimula, né? E há um estímulo que ocorre naturalmente. O condicionamento clássico, então, ele foi previsto, né, foi pensado por Pavlov. O Skinner já traz uma contribuição do outro condicionamento, o condicionamento operante, em que é necessário que esse organismo, que esse corpo seja estimulado pelas consequências positivas ou negativas de um comportamento, né? E ele vai trabalhar, então, com os conceitos de reforço positivo ou negativo, né? E punição, né? Que a punição, ela pode ser positiva, desde que eu esteja ali buscando ter um comportamento melhor, não é, do que um desempenho melhor do que aquele que eu tive anteriormente, né? E a punição, ela pode ser negativa, uma vez que eu não estudei para a prova e gostaria de ter uma melhor nota. Isso não foi possível. Então, eu sei que para a próxima prova, né, para que eu não seja punido com a nota inferior ao desejado, eu tenho que estudar mais, né? Então, tanto o reforço quanto a punição, eles podem diminuir, aumentar a probabilidade, né, de ocorrer no comportamento. É muito importante isso que eu estou trazendo para vocês. Primeiro, no condicionamento clássico, né? O Ivan Pavlov, ele trabalhou com experimento dos cães, e John Watson, ele fez experimento com o humano, como é o caso do Albertinho. Em relação aos cães, né, vocês estão vendo aqui, não é? Nessa gravura, você tem um cão, você tem uma comida e você tem uma sineta. Qual a relação deles que nós vamos ver, né? Até então, é natural o cão salivar quando vê um alimento, né? Mas a gente vai ver como é que vai acontecer esse condicionamento. Já nessa gravura que aparece aqui, né, nesse pequeno filme, é um registro real, né, desse garotinho que chama Alberto, né? E esse Albertinho, ele brincava com máscaras, até com um ratinho, pegava. E o Watson vai fazer um experimento, que toda vez que o Albertinho ele está ali brincando, alegre, né, com o ratinho, ou com a máscara de um coelho, ele recebia, né, um som de um martelo no metal. Ele tem inicialmente um comportamento de levar o dedo na boca toda vez que acontecia aquele comportamento que já não era natural, né? Ele não convivia ali com nenhum som,
Era comum a relação dele brincar com o ratinho, com as máscaras, né? A partir de agora já vem um som. E esse comportamento, a tendência, né, é que ele desenvolva uma outra coisa, né, que é o próprio choro. Então, Albertinho, ele, toda vez que ele começa a ouvir só o som do martelo batendo no metal, ele já começava a chorar. Então, sem mesmo, né, ele conseguir ver ali, fazer uma relação entre o rato ou a máscara com aquele som. Então, o condicionamento operante, né, esse é o tipo de condicionamento clássico, né? E aí nós vamos passar para o condicionamento operante, que a gente percebeu ali a importância do Skinner, né? Então ele vai falar que um organismo tem a capacidade de repetir um comportamento que foi reforçado e distinguir um comportamento que ele foi punido. Nesse caso em especial, é muito comum a gente, na psicologia, trabalhar com laboratórios em que o ratinho, por exemplo, esteja privado de alimentação. E é colocado numa caixa dois suportes, né? E toda vez que ele, duas alavancas, né? E toda vez que ele pressiona essa alavanca, ele tem duas alavancas, né? Uma ele pressiona e não acontece nada. Aqui ele pressiona uma outra alavanca, quando ele pressiona, ele recebe alimentação. Então ele aprende que toda vez que ele está com fome, ele precisa pressionar aquela barra, né, aquela alavanca, para receber o seu alimento. Então, para o condicionamento operante, o indivíduo aprende as consequências de operar o ambiente, né? No caso, é feito com o ratinho e ele, então, passou a pressionar a barra correta para obter a alimentação. Aqui é o experimento de Pavlov, em que a gente mostra os 4 passos, né? Antes do condicionamento, né? E durante o condicionamento e após o condicionamento. Então, antes do condicionamento, era natural que um cão, ao ver uma comida, ele salivasse, né? Então, a comida está lá, é um estímulo não condicionado, né? O cão também tem uma resposta não condicionada, porque já é instintiva do corpo dele, toda vez que vê alimento, ele salivava. Pronto. Aí entrou uma história de uma campainha, né? Que não tinha nada a ver, né? O cão não come campainha. E toda vez que a campainha tocava, ele não tinha reação alguma, né? Não tinha salivação, porque não fazia parte do desejo dele. O que aconteceu durante o condicionamento é que a campainha foi conectada, né? Foi relacionada com a comida. Então, toda vez que a campainha batia, soava, a comida aparecia. Qual era a resposta do cão? Era a salivação. Então, após o condicionamento, né, então ficou condicionado, tocou a campainha, apareceu comida. Após o condicionamento, não precisava mais ter a comida. Toda vez que a campainha tocava, o cão já salivava. Então, esse experimento do Pavlov, como esse agora que eu apresento para vocês, do reflexo condicionado, vai exatamente mostrar, né? A carne é um estímulo incondicionado, né? A carne mais o som, né? Que é um estímulo neutro, porque ele não come o sino, né? Mas quando os dois se juntam, né? Torna-se, então, obter um tipo de resposta, porque vai acontecer a salivação toda vez que a sineta tocar, né? Ele sabe que ali tem um alimento. Depois a sineta vai tocar e não vai ter o alimento. O caso do Albertinho, estou deixando aqui para vocês, né? Já que é do Albert Watson, né? A forma como ele trabalhou essa questão. E o Watson, ele fecha a sua linha de pensamento dizendo: o que nós somos é o que fazemos. E o que fazemos é o que o ambiente nos faz fazer. Bom, até a próxima microaula
quando estaremos finalizando os nossos estudos. Um grande abraço, até o próximo encontro.